Gravasse não, a entrevista está gravada até hoje, mas o programa foi ao vivo, o que deixou o Chico bem nervoso na oportunidade. E quem contou os detalhes dessa história foi o próprio jornalista Saulo Gomes. Eu estive com o Saulo na Casa da Fazenda, aqui em São Paulo, para batermos um papo sobre aquela época e o que aconteceu e como aquilo mudou com o espiritismo no Brasil e mudou a história da televisão brasileira também. Veja. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz em reencontrar meu amigo jornalista dos melhores, grande premiado jornalista Saulo Gomes. E que escolhi um lugar bem gostoso pra gente bater um papo, né, Saulo? Com certeza, junto à natureza. Junto à natureza, Casa da Fazenda aqui em São Paulo, que tem tantas histórias para contar. Assim como o Saulo, de todas as reportagens investigativas que ele fez. Pena que a gente não veja muito isso na televisão de hoje, Os Saulo. tempos são outros. Os tempos são outros. E principalmente porque a pessoa que mais acompanhou, o repórter que mais acompanhou, que conheceu de perto Chico Xavier, foi Saulo Gomes. E a partir desse trabalho, do Pinga Fogo, que virou esse livro e já foi lançado há 2 anos atrás como DVD, as fitas originais do programa Pinga Fogo da Rede Tupi de televisão, o espiritismo mudou. Dizem até que nós tínhamos um espiritismo antes do Pinga Fogo, ou espíritas antes do Pinga Fogo e após o Pinga Fogo. Então, ele é quem vai contar pra gente um pouco a história deste homem, Chico Xavier. Para o jornalista Saulo Gomes, quem foi Chico Xavier? Uma das figuras mais humanas, Claudete, que eu conheci na minha vida. Um homem sincero, puro, como é natural durante toda a sua vida, muitas vezes rodeado de pessoas não muito sensatas ou muito honestas, mas que ele sabia dominá-las com uma categoria como eu nunca vi em ninguém. Sabia separar o joio do trigo, mas até mesmo o Chico era tão genial que até mesmo alguns elementos considerados maus, perigosos ou insensatos que dele se acercavam, ele sabia conduzi-los e doutriná-los de forma tal que até os transformava em gente honesta. Como vocês se conheceram, Saulo? Em 1967, eu pautei algumas entrevistas ou reportagens consideradas muito difíceis. Uma delas, eu fui buscar na cidade de Itapira, próximo de Campinas, que chama-se Instituto Américo Bairral. O que é? É uma obra espírita, onde se fazia e faz até hoje a chamada terapia ocupacional, a mais avançada no mundo na psiquiatria feita neste local. É um modelo no trato, no trabalho, no tratamento e no estudo no campo da psiquiatria no Brasil, essa instituição. E ela é uma obra espírita. E eu, quando fui ao encontro dessas pessoas, eu nem sabia que se tratava de uma obra espírita. Ao fazer a reportagem de longa duração, foi colocado no ar na TV Tupi com uma grande repercussão. Então, aqueles diretores do hospital me procuraram para me dar um determinado prêmio, me agradecer. Enfim, coisas naturais na nossa vida profissional. E conversando, eles insistiram em dizer que estavam à minha disposição. Um deles, dos mais atuantes, José Carlos Ferraz, até hoje ainda está vivo, felizmente, promotor aposentado na cidade. José Carlos Ferraz disse, você o dia que quiser qualquer coisa de nós estamos às ordens. Eu digo, eu quero entrevistar o Chico Xavier. Eu tive uma negociação que foi de novembro até o fim de abril. Para conseguir entrevistá-lo. Então, o que é que o doutor José Carlos Ferraz fez? Várias vezes que foi visitar o Chico, levou a minha história, levou um comentário a meu respeito, me credenciou dizendo que eu era um profissional sério, que tinha feito um trabalho sério sobre a sua instituição. E o Chico, então, passou a me observar pela televisão. Então, ele quis me ver pela televisão mais a miúde. Segundo ele, me via esporadicamente. Passados esses 7 meses, eu recebi um recado que o Chico estava propenso, sem câmeras, a conversar comigo. A conversa entre eu e o Chico na cozinha de sua casa, onde ele recebia algumas pessoas que ele considerava especial. É verdade que ele gostava de fazer café? Gostava de fazer café, tinha lá o bolinho de fubá, o pão de queijo, só coisas bem mineiras. Nós 2 sozinhos, sem interferência de ninguém, sem a presença nem de parentes dele, conversamos das 10 da noite às 4 e pouco da manhã. No dia seguinte, por acaso era dia 2 de maio, falta um mês certinho para completar 42 anos dessa história, o mês que vem estamos completando. Eu iniciei o trabalho, mostrei pela primeira vez um trabalho de uma sessão espírita completa. Terminado o ritual espírita, eu iniciei a primeira entrevista com Chico Xavier, onde ele fez grandes revelações,
e pela primeira vez, espírita e não espírita, viu o Chico Xavier psicografando uma mensagem. Muita gente queria entrevistar o Chico, mas como se estabeleceu entre o repórter e ele, uma confiança muito grande, e ele, qualquer programa que eu convidava, ele pedia que eu estivesse presente, não no ar, nos bastidores com ele. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo com o jornalista Saulo Gomes, autor do livro Pinga Fogo, e contando como foi aquele programa e mais, né, sobre a intimidade até de Chico Xavier.